Meus amigos, estamos descobrindo um pouquinho mais sobre os poderes dos gurus, chamado de Tao. Mas não só isso, como também o seu possível ponto fraco, porque eles parecem nascer das próprias plantas. E cara, além disso, o episódio ainda termina com aquele gancho tipo... Putz grila, Choubei! Será que o Choubei acabou morrendo mesmo? Mais um que vai pra vala? Ah não, vamos comentar sobre esse episódio aqui junto, porque Jigokuraku tá demais sim, e quem tá falando merda sobre ele merece, ó, isso mesmo galera, embora comentar junto aqui com o Mano Joe. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem hoje para mais um episódio de Jigokuraku. Antes de mais nada, eu já agradeço a todos que estão deixando aquele famoso like, que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo aí embaixo. Muito obrigado, galera. Até porque Jigokuraku é demais e eu acredito que vocês também estão curtindo assim como eu. Eu só acompanho o anime, então por favor não me deem spoilers aí embaixo, porque esse episódio foi altamente explicativo, mas não só isso. Ele abordou ali os conceitos da religião budista junto com o taoísmo, só que além disso, percebam que tem um intuito um pouco ecumênico. E quando eu digo sobre ecumenismo, embora alguns digam que seja a união de todas as religiões cristãs, normalmente o ecumenismo é detalhado como algo de união de todas as religiões em si. Seria como juntar todas as religiões em uma coisa só. E o genial de Jigokuraku é que não só envolveu isso, mas também como deu a premissa de tal lá atrás, quando a Sagiri acaba cortando ali uma das pessoas que ela estava enfrentando, onde ela escolhe o caminho do meio. Nem o amor, nem o ódio, mas sim o caminho do meio, como é detalhado no próprio budismo. E como a gente vê algumas similaridades entre budismo, taoísmo, até mesmo no cristianismo temos algumas particularidades que são bem parecidas com o budismo e vice-versa, da mesma forma parece que o autor utilizou todos esses conceitos e a partir dessas explicações a gente vê que tem algo a mais em Jigokuraku do que só lutas, carnificina e gore, não é? Porque é bem interessante, eu vou dizer pra vocês, como ele junta as duas religiões para erguer os gurus, transformar os gurus em deuses, porque no final das contas foi aparentemente uma união de religiões que fez com que os gurus conseguissem esse poder, pegando conceitos do taoísmo junto com o budismo que eram iguais e por isso se torna naquele negócio defeituoso, como diz o Senta. Então vamos conferir aqui esse episódio como tudo rolou, porque logo no começo a gente vai ver o Gabimaru protegendo a própria Mei, que tá ali no chão, enquanto o Gantetsusai junto com o Fuchi se encontram com ele e já se preparam para uma batalha. Os dois ali ficam se analisando a todo momento, tipo, oh, o cara vai vir aqui e me dar um corte, ou o cara vai vir aqui e me dar um soco, e no final os dois acabariam se matando. Só que o Gabimaru já não é mais o Gabimaru o vazio, ele mudou por conta da sua esposa, por isso ele prefere uma outra alternativa do que lutar. E outra coisa é que ele também estava bem cansado e bem fraco depois da luta contra Zutin, acho que era esse o nome da guru que enfrentou ele. E é então que numa atitude muito inteligente, e até o próprio Fuchi acaba comentando isso, porque o Gantetsusai ele só quer ficar lutando e só isso e pronto, acabou. Ele quer se tornar imortal, mas não imortal no corpo, mas sim imortal como uma lenda viva, como se o nome dele fosse expandido para o resto do mundo e ele sempre fosse mencionado, ou seja, ele se tornou de certa forma imortal. Seria a mesma coisa que imaginar Picasso. Todo mundo sabe quem é Picasso, sabe que é um pintor pelo menos. Então querendo ou não, seu nome se tornou imortal, assim também como Buda, assim como também Maomé, Jesus e por aí você vai. Então esse é o grande objetivo do Gantetsusai e que eu gostei bastante. É um personagem extravagante, é um personagem divertido pra caramba, e aí por conta de tudo isso, os três entram em acordo, e aí o Gabimaru, depois de se ajoelhar num gesto muito legal assim que ele teve, eles juntam forças para bater de frente com os gurus, até porque ele quer adquirir o Elixir da Vida e assim conseguir com que ele tenha o perdão do Shogunato, e aí ele pode voltar para sua esposa. É então que depois deles entrarem nesse acordo, o Gabimaru se vira e a Mei-chan simplesmente cresceu, e naquele momento eu falei, meu Deus, será que é porque ela utilizou o tal, e aí isso faz com
com que ela cresça, ou ela consegue diminuir para a forma pequenininha de novo, igual os outros gurus? Porque ela não voltou a partir do momento que ela ficou grandona. E eu acredito que a utilização do tal até mesmo faz com que os gurus eles fiquem de certa forma mais velhos e até tenham que se auto-regenerar para não ficar mais velhos, porque a utilização do poder faz com que eles fiquem mais fortes, mudem a sua forma, mas também percam um pouco de energia de alguma forma. Mas bom, isso é só o que eu tô imaginando até o momento. Porque aí o Gabimaru vai ficar mexendo nela e vai falar: vai menina, me conta aí os bagulho. E aí ela começa a falar, dessa vez ela tá conseguindo ali se comunicar com eles, falando Gabimaru, não sei o que, tal, vai conversando. O Gabimaru até chega a ficar meio doidinho com ela, mas aí ele fala assim: bom, desculpa aí, não era pra eu ter feito isso. E é legal que eles adquiriram essa proximidade, porque o Gabimaru vai lá e pede pra ela contar pra ele como ela utiliza aquele tal pra que eles possam derrotar os gurus. Mas não só isso, ele também pergunta se ela é um guru assim como eles. E bom, acredito que ela seja, obviamente, mas talvez de certa forma seja uma guru desgarrada deles. É então que vamos cortar de cena para a explicação do Senta, dizendo que todo aquele negócio, toda aquela ilha e processo de funcionamento dos poderes ali dos gurus, daqueles bichos, os indicam que aquilo tudo foi criado e que aquilo não é o paraíso. Não à toa, o nome do anime é Jigokuraku ou Hell's Paradise, Paraíso do Inferno, porque não é, nem sombra de dúvida, um local dos deuses, mas sim talvez de um humano que conseguiu se repartir, como o Roku havia mencionado no episódio passado, e esse humano descobriu uma forma de continuar vivendo de uma forma imortal, morando no Hourai, criando essa nova religião, assim como um outro cara que acabou morrendo lá atrás, né? Que acho que foi aquele que a Yuzuriha acabou matando, se eu não estou enganado. Que ele foi preso porque ele estava querendo criar uma religião para derrubar o shogunato, e nessa religião ele misturava outras religiões, uma em cima da outra, formando uma totalmente nova, e esse tipo de coisa. Então, sim, há uma forma de fugir daquela ilha. Aquela ilha não é totalmente livre da própria fuga, mas eles têm meios para lidar com os gurus, porque foram criados a partir de humanos, vamos colocar assim. Aprendendo até mesmo todos os misticismos, não só das artes marciais, mas todos os conceitos que essas religiões trouxeram para que eles pudessem se transformar em seres imortais, que é algo que eu achei muito legal. E aí o Gabimaru pergunta para Mei-chan, a Mei-chan fala para ele que sim, é o tal, que é a utilização ali dos poderes do pessoal, então Tan é o elixir da vida. Tal é o poder que eles utilizam pelo que é explicado. E bom, o que é o tal no final das contas, juntando tudo que o Roku falou e também o que a Mei-chan falou? Eles têm que fazer o seguinte: forte, fraco, não é nenhum mais e nenhum menos, é o caminho do meio, como a gente vê ali um pouquinho no budismo. Então você segue no caminho ali onde ambos fiquem balanceados, ou no seu máximo ou no seu mais fraco, mas onde eles fiquem juntos, equilibrados. O caminho do meio, que já tinha sido mostrado lá pela Sagiri logo no comecinho, que ela poderia encontrar o meio termo, vamos dizer assim, o caminho do meio, para conseguir atingir ali os seus golpes da espada. E é assim que ela consegue utilizar naquele momento, eu acredito, pela primeira vez o tal. E o Gabimaru não está conseguindo entender, assim como o Gantetsu Sai e tudo. E as palavras que ela utiliza sobre até o Tanden, que seria a região abaixo do umbigo, é igual praticamente às plantas. As plantas, na verdade, de onde elas vêm é direto ali da sua raiz, que aí vai nascendo e tudo. E conforme o próprio Choubei e também o Shion explicam nesse episódio, os bichos ali, eles se regeneram da parte de baixo do corpo e não do coração, o que significa que eles não têm necessariamente um coração no lugar onde ficaria o de um humano, mas sim na parte de baixo, que é abaixo do próprio umbigo. E daí nós podemos até entender o significado de sexo no próprio Jigokuraku, que se trata do quê? Da parte ali fértil da mulher, né? Onde a gente vê ali que nascem os bebês de fato. Talvez tenha um significado com aquilo, junto com as plantas e tudo, mas por enquanto é só um achismo meu. Porque a Nurugai tá tentando aprender ali com o Shion como se maneja uma espada e tudo, ele depois começa a ensinar ela, né? Ele vira de verdade o sensei, mas ela tem que aprender a partir do momento que eles estão ali lutando. Assim como o próprio Gantetsu Sai vai aprender junto com a Mei-chan e o Gabimaru no meio da luta contra aqueles Soshins e Moshins que vão aparecer para caçar eles, porque temos alguns
alguns discípulos dos próprios gurus que estão lá para analisar aqueles humanos que invadiram aquela ilha, pedindo a eles que se transformem em Tan, em Elixir da Vida, e que eles morram logo de uma vez, mas até parece que os caras vão querer morrer, né? E esses são seres que estão abaixo dos gurus, ou seja, têm basicamente os mesmos poderes, entre aspas, um pouquinho mais fracos, porém eles servem aos gurus e parece que até certa medida eles comandam os Soshins, que não têm consciência alguma. São seres sem consciência, burros pra caramba e que apenas seguem ordens. E aí esses daqui só seguem ordens, mas são inteligentes. E temos os gurus, que são o ápice daquele mundo, daquela ilha no caso. E aí basicamente como que funciona? O Tao é o fluxo de toda a vida, é o que deu energia pra tudo. Seria como o mana em mundos de magia, seria como o chakra em Naruto, por exemplo. E aí você pode pegar vários outros exemplos de outros animes, mas é o fluxo basicamente da vida o que faz nascer as coisas e o que dá poder a você para exercer resistência e força e superar os seus obstáculos. Seria basicamente como você se concentrar firmemente, sabe aquele pessoal que faz artes marciais e quebra os tijolos? Então, eles conseguem focar a força na mão ao ponto que eles conseguem quebrar aquilo. Então, sim, é como se eles passassem todo o fluxo de força diretamente para a mão. Isso realmente existe, embora cientificamente falando pode ser surreal para algumas pessoas, mas ao se concentrar ao máximo dessa forma, você consegue promover com que uma parte do seu corpo consiga mais força e consiga quebrar ali os tijolos, ou então atingir um nível maior de resistência e poder. Isso serve até mesmo na parte psicológica, porque é como a nossa mente também trabalha, fazendo com que sua mão tenha mais força do que o normal. E é bem legal porque trabalha um pouquinho de psicologia e um pouco de religião nesse negócio, mistura os dois juntos, e mesmo que não seja algo científico, é algo palpável. Você sente que isso é verdade a partir do momento que você nasce. Então, embora esses fluxos sejam ditos com outros nomes em diversas outras religiões e tudo, aqui é mencionado como tal. E aí eles manipulam esse tal para que utilizem os seus poderes e aí atinjam o adversário bem no meio deles, igual a Sutin fez com o Gabimaru. Só que eles têm um ponto a mais porque eles se regeneram e tem aquele elixir da vida. Então eles já sabem configurar ali o tal e utilizá-lo, e aí lascou, né? Os bichos ficam ultra mega power. E bom, entendendo como funciona o tal, eles vão diretamente para o treinamento prático. O Gantetsu Sai vai enfrentar uns caras que vai aparecer ali junto com o Gabimaru, eles vão sair matando todo mundo, enquanto a Mei-chan tenta ensinar eles, vamos dizer assim. E eu achei bem legal a relação entre eles, ele colocando ela no ombro e tal, o Shion junto com a Norugai, o Choubei junto com o Toma, porque eles estavam dentro ali daquele poço que o Mudan fez, aquele poço que é um dos gurus, que tá lá metendo bala na Hatsei, ou seja, eles estão fazendo amor gostoso, ou seja, a mulher tá fazendo amor com todo mundo ali, mulher não, né? Um guru ali, tanto faz ser mulher ou ser homem, mas tá lá, o negócio tava bom ali. E ele tava explicando como ele criou aquele poço, porque aquele poço tem aqueles bichanos pegam os corpos e aí se transformam em flor, e aí a gente já viu onde que foi parar. Só que o Choubei conseguiu subir junto com o seu irmão, e após subir apareceu ali um dos discípulos, e esse discípulo tá lá batendo de frente com o Choubei, e no final do episódio ele vai lá e desfere um super golpe em cima dele, porque o tal do cara, que é onde você vê ele certinho, ou as ondas de cada pessoa, como o Shion acaba vendo, eles são formas de analisar o ponto fraco e enxergar os adversários mesmo sem precisar dos olhos. É um conceito bem legal assim, batido, né, porque é normal disso acontecer, porque provém das artes marciais, e o Japão sempre tem muita coisa de artes marciais. É algo que particularmente eu gosto muito. E aí o Choubei acaba sendo ferido ali porque ele tá totalmente instável, ele não sabe manipular o tal ainda. Mas pode ser que o seu irmão Toma acabe ensinando ele, e como o Choubei é um cara muito instintivo, ele vai se levantar mais uma vez, não acho que ele vai morrer, tomara, e aí os dois vão matar aquele discípulo desgraçado, e é ali que a gente termina o episódio. E eu falo pra vocês, gente, que episódio interessante, como ele aborda todas as coisas, explica coisa bem detalhadinha, bem bonitinha ali, bem amarradinha, e ele envolve diversas importâncias da história, como o próprio sexo como forma de, talvez não procriar, mas dar mais energia também, dar mais vigor, porque o sexo faz com que você se mantenha mais alegre, né? Já é dito muitas vezes isso.
Em vários estudos científicos, é como se ingerisse dopamina em cima da sua mente, porque você fica maluco. Então eu acredito que o sexo ele tem uma importância maior em Jigokuraku, e eu acho que isso deixa a história muito mais interessante, porque não é simplesmente, estão botando aqui um sexo porque eu queria botar. Não, tem uma importância para aquilo, ao mesmo tempo que tem importância ali das outras religiões, a união de todas elas, aquele cara que criou aquela ilha com o objetivo, sei lá, foi o guru principal que se dividiu em 7, talvez até mesmo a Mei-chan seja o resultado de um dos gurus ali que fez tchaca-tchaca na bucheca, e aí nasceu a Mei-chan. Já pensou se foi isso? Cara, fiquei curioso, nasceu uma plantinha ali, né? Nasceu um fruto. Bom, não sei, só sei que tá muito interessante, gosto das cenas quando tem de gore e tudo, gosto das cenas de sexo também, acho muito louca mesmo, tem que desenhar mesmo, tem que ser livre pra desenhar o que você quiser, papai, porque o bagulho fica bom assim. E eu tô gostando bastante de Jigokuraku. Gostaria de saber o comentário de vocês aí embaixo, o que vocês acharam desse episódio. E o Mano Joe está vazando. Até um próximo vídeo. Beijo no coração, galera. Fui! E até o próximo vídeo. Eu já falei isso, mas tudo bem. Acho que vocês entendem, não é? Tô indo nessa, galera. Fui. Na próxima vez eu não atraso. Vou postar 10 horas do domingo, como eu sempre faço. Fui!